África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos o projeto Ponta de Lança e nós chegamos já no nosso 6º episódio do Mama África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto, e hoje a nossa pauta é uma pauta muito interessante, muito discutida por nós em off e fora aqui do nosso podcast, que é a geração promissora de Angola. Inclusive, parte dela esteve aqui no Brasil durante o ano passado, durante o Mundial Sub-17, e a gente vai tentar aqui neste episódio desmembrar essa geração promissora de Angola, também fazendo aí um debate bastante aprofundado sobre a seleção de Angola num contexto geral. Antes da gente começar o nosso EP, eu peço para que vocês nos sigam lá no Medium, medium.com/pontadelanca, por onde a gente produz textos semanais, diários, né, sobre futebol e jogadores africanos. Então, para quem nos segue já no TT, lá no Twitter, no @pontalanca, quem quiser ver algum texto nosso que perdeu de alguma produção nossa no Twitter, pode chegar lá no nosso Medium e pode conferir todas as nossas threads que o Marcos me ensinou, que ele vai falar logo agora o porquê que ele me corrigiu. Mas enfim, agora nossas threads, né, e não threads, como eu falava nos outros EPs, sobre futebol e jogadores africanos, estão todos lá no Medium. Também nos sigam no Spotify, Castbox, Anchor e também no Deezer, além do Google Podcasts e demais agregadores, para nos ouvirem lá os nossos últimos EPs do Mama África FC. Antes de eu passar a bola para o Marcos aí, né, o nosso botafoguense / brasileiro, quase um angolano, eu tenho que lembrar que esse mês de maio é o mês que a gente completa um ano de projeto, é um mês muito importante, e então nós estamos perto aí do próximo dia 18 de completar 365 dias falando diariamente sobre futebol africano aqui no Brasil. E isso tem um valor muito importante para o nosso projeto, para quem a gente consegue alcançar também. Então, desejar o nosso muito obrigado a todos vocês que nos seguem e fazem das nossas vozes e dos nossos textos também ecoar lá no continente mãe, né? No continente africano. Marcos, seja muito bem-vindo para essa pauta que a gente já discutia, né? Falava fora daqui, e veio muito a calhar também com o assunto que a gente debate também semanalmente bastante, que é o futebol angolano, né? É a tua especialidade aqui na casa, aqui no Ponta de Lança, então seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom, muito bom estar com todos vocês aí, um bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, né? Seja qual for o horário que você esteja ouvindo aí, nosso ouvinte. Nossa, uma pauta muito bacana, né, que a gente estava ansioso para fazer e que a gente vai contar com um auxílio de peso, tá, de gente que vai saber explicar muito bem para a gente aí como é o desenvolvimento dessa nova geração de Angola e, enfim, falar sobre o futebol angolano mais a fundo. Nós sempre tocamos aí no futebol angolano lá no Ponta de Lança. O Ponta de Lança cobre o futebol angolano, né, com um resumão do Girabola, que o pessoal acompanha lá. Enfim, nós somos o único lugar no Brasil que cobrimos com afinco o futebol angolano do jeito que ele merece. Então é muito bacana ter esse pessoal aqui, que vocês vão conhecer já já. Então é isso, gente. Vamos acompanhar. Tem muita coisa bacana para gente conversar hoje. Vamos receber uma aula e vamos perguntar bastante para eles. Espero que eles estejam preparados aí. E vamos receber uma aula de futebol angolano com gente muito competente que o Luiz vai apresentar aí. Beleza? Isso aí, Marcos. Valeu por mais um episódio aí juntos, né? Justamente nesse episódio durante maio, que é um mês, nosso primeiro episódio que a gente faz nesse mês, né? Num mês bastante importante para o nosso projeto, que vai completar um ano, na metade de maio. Então, nada mais justo do que falar sobre futebol angolano e falar com quem entende de futebol e quem faz o futebol no país, quem analisa também o futebol no país. Vou começar, eu sempre quis falar essa frase, ó. Vou fazer conexão lá em Luanda, em Angola,
com o Luquene Lemos, o CEO do portal M Sport, jornalista, além de outros projetos, né, que ele encampa. É um parceiro nosso que já participou por áudio, nos dando informações sobre o coronavírus em alguns episódios anteriores que vocês podem nos ouvir. Então, Luquene, seja muito bem-vindo e o Ponta de Lança aqui é a tua casa. Fique à vontade. Muito obrigado pela recepção. E estou agradecido, né, pelo convite. E é sempre bom estar a partilhar nossa experiência com outros povos, sobretudo o povo brasileiro, que é um povo irmão. E nós também, o nosso futebol tem muita influência do futebol brasileiro. Não só de jogadores, como treinadores. E o futebol angolano também tem gênesis do futebol brasileiro. As gingas, as fintas, é tudo futebol brasileiro também. Isso aí, Luquene, muito obrigado pela participação desde já pelo convite aceito. É muito importante para nós manter essa ligação com o continente, né? O Marcos já chegou a trabalhar também em Angola, então é muito importante para nós. Vamos fazer agora a conexão com o Mário Catala, que é um membro da Academia de Futebol de Angola. E quando eu falava que a gente ia falar também com pessoas que analisam o futebol angolano e também que fazem o futebol angolano, que contribuem com ele, eu estava falando do Mário Catala também. Mário, seja muito bem-vindo também ao nosso AECP e vamos debater aí sobre o futebol angolano e o que essa geração aí pode nos oferecer. Muito obrigado, pessoal. Primeiro, queria agradecer pelo convite que fizeram. E é uma grande honra poder partilhar com vocês conhecimentos sobre o futebol angolano. E, para ser sincero, também espero aprender muito durante essa partilha, não é? Visto que, ao partilhar, também aprendemos. Porque, mais do que estar a ensinar, acredito que vamos ter um momento de partilha, debate e, acima de tudo, muito aprendizado. Perfeito. Então, já dando aí, né, essa abertura para o começo do nosso podcast, como a gente já falou, o pessoal falou muito bem no início. Esse episódio ele parte de uma reflexão, tanto que o Ponta de Lança tem feito sobre o futebol angolano, mas também um apreço que todos nós temos com o futebol de Angola, com a seleção de Angola e principalmente com essa próxima geração, né, da seleção de Angola, que vem chamando atenção aí para quem estuda futebol, para quem gosta de acompanhar o futebol para além do território brasileiro, para além do continente aqui, da América do Sul. E antes da gente falar especificamente dessa próxima geração angolana, eu queria até já fazer a primeira pergunta para o Mário Catala. Então, o que me chama a atenção e jogar para o pessoal que está nos ouvindo pela primeira vez aqui, ou quem já nos ouve antes, sobre o DNA do futebol angolano. É algo que eu gostaria de saber. O Luquene já falou muito bem até agora no começo sobre as influências no estilo de jogo dos angolanos com o brasileiro. E quando a gente fala aqui no Brasil, quando eu escuto, na verdade, do futebol angolano, de pessoas que treinam em Angola ou algo assim, normalmente ligam Angola ao futebol brasileiro justamente pelas características naturais, vamos supor assim, dos jogadores, né? A criatividade, para além da criatividade, ter a chamada ginga, né, brasileira que a gente fala aqui. Exatamente. E eu queria perguntar para ti, Mário Catala, sobre essa questão. O quanto tu acha que o estilo de jogo na Angola tem de influência do Brasil, ou também o futebol de Angola ele tem seguido nesses últimos anos um estilo mais europeu? Como tu tem visto essa questão assim? Essa questão penso que é muito pertinente, não é? Para falar do nosso DNA, nós vamos ter que recorrer ao nosso passado. E temos uma série de jogadores que chegaram a jogar no Brasil, também chegaram a jogar nos outros países da Europa, como Portugal. E entre esses jogadores nós vamos encontrar o Domingos Anguila, o Laurindo, o João Machado, o Zico, o Flávio, Aquá, o Zé Calanga, o Mantorras, uma série de jogadores que estiveram na Europa e também no Brasil. Agora vou mencionar o Geraldo, que nesse exato momento está a jogar no Egito, mais precisamente no Al-Ahly. Então, pegando nesses jogadores,
e analisarmos a fundo, eles têm alguns pontos em comum. Entre eles, a ginga, como estávamos aqui a falar, não é? A habilidade, a capacidade de improvisar, a capacidade de criar quando tudo parece sem solução. Então, esses jogadores que eu aqui citei têm essa capacidade. E vamos acrescentar também a velocidade. São jogadores muito velozes, que depois da ginga, não é? Conseguem bater o adversário em situação de velocidade. Então, esses dois pontos, a ginga e a velocidade, com uma maior acentuação para a ginga, penso que é um ponto em comum entre o futebolista angolano e o futebolista brasileiro. E repara, painel, só para dar ênfase ao que eu estou a dizer, isso é tão cultural e até está enraizado na forma de isso verem o jogo. Interessa aos adeptos que, para além da equipa ganhar o jogo, também há que demonstrar que sabe jogar e os avançados são fortes num contra um e que conseguem improvisar quando tudo parece já não ter solução. Resumindo, o ponto em comum de facto é a ginga e a velocidade. Até aproveitando aí então o gancho, Mário, vou fazer uma pergunta aí para o Luquene, justamente nessa questão, né? A gente observa aqui não só no Brasil, né? Mas aqui no Brasil às vezes a gente vê análises meio que igualando as escolas de futebol da África, né? Que igualam, por exemplo, o futebol angolano, o futebol praticado em Angola, as características dos jogadores de Angola, por exemplo, com a Argélia, né? E nós sabemos que existem diversas maneiras de jogar futebol diferentes na África, né? Enfim, cada país tem o seu DNA, vamos dizer assim, né? E algo que chamou muito a atenção, né, do mundo, mas assim, da crítica esportiva nesse último Mundial Sub-17, só para a gente entrar, né, nessa próxima geração de Angola, é justamente a ofensividade, a ginga e tudo mais, quando muita gente, e assim, a inteligência, né, como são jogadores inteligentes, quando às vezes as pessoas ligam o futebol africano mais a uma questão de força só, e deixam de lado essa questão da inteligência, da criatividade, de como, né, os jogadores eles têm essa capacidade de pensar o jogo e ter saídas não só efetivas para o jogo, mas saídas que são bonitas ali plasticamente, né, jogando um futebol bonito. Então, Luquene, como você vê esse tipo de análise que generaliza o futebol africano como um só, e aí encaixa uma segunda pergunta: o que para você é o diferencial do futebol angolano para algumas das principais escolas de futebol dentro da África, de outros países? Marcos, é assim, o que eu tenho a dizer sobre essa questão vai começar tudo a nível do físico dos jogadores. Os jogadores angolanos, em detrimento dos jogadores africanos de outros países, o jogador angolano não é aquele jogador, digamos que, corpulento. Os nossos jogadores, a nossa característica física é diferente de determinados países da África. Digo isso por quê? Porque aquilo que é a etnia, né? A etnia de cada povo, porque a África é uma mistura de diversos povos. Então, com base na etnia, nós somos um povo com um suporte físico diferente dos outros. Por exemplo, os ganenses, os nigerianos, os malianos, são povos ligeiramente maiores e corpulentos. O angolano é diferente, tem uma genética diferente. E por essa genética, nós tivemos que adaptar o nosso futebol com base na velocidade que nós temos, como o Mário falou. Nós temos jogadores muito velozes e temos jogadores muito habilidosos. Então, a raiz do DNA do futebol angolano parte muito pela velocidade que os jogadores têm e habilidade.
E isso reflete-se no campo. Tanto mais é que o jogo da nossa seleção, digamos assim, ou normalmente o jogo das equipas angolanas, não é muito feito no meio campo, com passes tipo tiki-taka, ou, por exemplo, jogo físico. É mais um jogo direto, com fintas, e aproveitar as alas para fazer cruzamentos, porque nós sempre fomos um país com bons laterais e bons alas e bons avançados. Eu queria acrescentar mais um ponto sobre o diferencial do jogador angolano com os restantes países de África. Repara que faça essa diferenciação a nível das etnias, eu também acrescentaria o fator mesmo metodológico. Durante muitos anos, nós, os angolanos, importamos muitos treinadores vindo da antiga Iugoslávia. E nessa altura, o nosso futebol, de facto, caracterizava-se, não é, numa acentuada força muscular. Com o passar dos anos, também começaram a importar treinadores brasileiros, como Antônio Clemente, o Jorge Ferreira, o Djalma Cavalcante, o Carlos Moser. São todos treinadores brasileiros que têm também, por exemplo, o Carlos Moser também tem alguma experiência europeia e chegaram aqui no nosso futebol e ganharam títulos. Ou seja, começaram a trazer também novas metodologias, não é? Mais do que o lado físico, era importante também o lado técnico, o lado tático. E com o passar dos anos, começamos a importar também treinadores vindos de Portugal. Atualmente, nós bebemos mais de treinadores vindos de Portugal e Espanha. E com isso, vai acrescentando naquilo que o Luciano estava a dizer. No lado físico, na força propriamente dita, nós vamos deixar mais para aquilo que é o natural, mas no lado técnico-tático, vamos aperfeiçoando com as novas metodologias. O jogo angolano é diferente. Nós olhamos mais para os flancos. O jogo angolano está mais virado para as alas, e por isso é que nós sempre tivemos bons laterais, bons alas. Se olharmos, por exemplo, para a geração que foi ao Mundial, eram alas muito fortes e pontas de lanças fortes. O meio do campo sempre foi o lugar em que mais combatemos, mas não era um lugar muito criativo, porque a criação sempre foi das alas. Durante muito tempo, o futebolista africano foi valorizado pela sua força e, fruto também da metodologia traga por muitos treinadores, isso fez eco cá em África. Mas alguns países começaram a importar treinadores de diferentes nacionalidades e, com isso, a tendência mais virada para a vertente ou para a componente física foi dando lugar para a componente tática, ou seja, para a componente técnica e também para a componente tática. Para que esses treinadores que eu citei aqui, os brasileiros, Antônio Clemente, Jorge Ferreira, o Djalma e o Carlos Moser, eles chegaram aqui em Angola e foram campeões. Foram saber o número de títulos, foi no total 7 títulos conquistados por treinadores brasileiros em diferentes clubes aqui de Angola, nomeadamente o Petro, o 1º de Agosto e o Interclube. Agora, de uns anos para cá, nós começamos a importar metodologias de Portugal, Espanha, e com isso também a tendência de jogador angolano foi mudando. Agora temos jogadores mais tecnicistas, fortes no 1 contra 1, muito velozes, etc, etc. E aquilo que o Luciano estava a dizer faz todo sentido. Nós resolvemos, ou o nosso estilo de jogo é explorar mais os nossos alas. Porque reza a história que nós temos a capacidade para tal. Em situação de 1 contra 1, o jogador angolano é muito forte. Quando ultrapassa o adversário, tem uma boa capacidade de velocidade e cruzamento. Isso marca todo o diferencial. E eu digo muitas das vezes que muitos dos nossos jogadores, as pessoas não reparam a elevadíssima qualidade técnica que eles têm por causa do estado de relvado. A bola bate num pedaço de relva, saltita e acaba dificultando uma recepção ou um passe. Mas, se voltarmos no Mundial de 2006, não é? A primeira e a única vez até agora que a Angola foi ao Mundial de Futebol a nível de séniores, repara que nós fizemos 3 jogos, nomeadamente contra a seleção de Portugal, o México e a seleção do Irão.
Se voltarmos a ver aqueles jogos, a televisão angolana está a fazer este favor, está a passar alguns jogos históricos da nossa seleção. Repara que a qualidade técnica, a qualidade futebolística, não é, desempenhada nos gramados lá da Alemanha pelos jogadores angolanos era de se tirar o chapéu. Então, o diferencial do jogador angolano em detrimento dos outros jogadores africanos atualmente está mesmo na técnica. A tática é algo que vai crescendo também aos poucos, fruto dessa importação de treinadores vindo de Espanha e Portugal. Não vou tirar mérito aos treinadores que vieram do Brasil, não. Eles também fizeram um grande trabalho e com isso o nosso país deu um grande salto a nível da evolução do futebolista, não é? Então eu penso que tudo isso vai fazendo o diferencial do jogador angolano em detrimento dos outros jogadores africanos. Como eu estava a dizer, né, e o Mário também frisou nisso, é que os angolanos, nós sempre prezamos por um futebol ofensivo. Um futebol ofensivo em que privilegiamos, né, nesse caso, os flancos, né, as alas, com pontas de lança rápidos e que aquilo é um jogo mais direto. Esta gênese do nosso futebol vai nos levar, né, até os dias de hoje. Mas o que acontece é, com a importação de certos treinadores, nós fomos fugindo um pouquinho do nosso DNA. Fomos a ver, as maiores influências no nosso futebol eram brasileiros e sérvios. Os brasileiros, sendo um povo irmão e com o angolano e o brasileiro têm características similares, não só a nível de futebol, mesmo gostos musicais, gastronomia, temos muita coisa em comum. Então, certo. o brasileiro sempre trouxe muito para o nosso futebol e trouxe a ginga, não trouxe a ginga de tal, né? Mas sempre apostou por isso, como treinadores, como o Mário disse, o Djalma Cavalcante, o Petro sempre teve, por exemplo, atletas. A escola do Petro, maioritariamente, é raiz brasileira. E a escola do 1º de agosto é raiz sérvia. Se nós formos analisar assim, podemos ver que as bases do futebol angolano congregam-se nesses dois países. Porque os sérvios trouxeram mais organização e disciplina. E podemos ver que, maioritariamente, no 1º de agosto, há uma grande influência sérvia. O treinador atual também é sérvio. Muitos treinadores antigos do 1º de agosto, que passaram pelo 1º de agosto, também foram sérvios. Temos, por exemplo, um grande jogador que teve no Benfica de Portugal, o Drulovic, esteve aqui também a treinar o 1º de agosto. Mas agora, o que é que acontece? A importação de muitos outros estrangeiros trouxe uma quebra também no futebol angolano. Por quê? Porque muitos dos treinadores europeus que vêm para Angola, o que eles querem fazer? Eles querem trazer o que lá se pratica, o que eles querem fazer que se pratica aqui em Angola. Esquecem muitas das vezes o DNA do futebol angolano e querem fazer com que nós pratiquemos um futebol mais europeu. E muitas das vezes isso tem trazido dificuldade, porque os treinadores que vêm para cá devem entender primeiro como é que funciona o futebol angolano, como é que é o futebol angolano, como é que os jogadores angolanos são. Porque nós temos qualidade a nível, quer seja individual, quer seja coletivo, porque há um espírito grande de equipa, mas é isso. Hoje em dia nós bebemos mais de experiências treinadores portugueses e espanhóis, mas também têm feito lá o seu trabalho, né? Têm feito o seu trabalho muito bem, porque esses treinadores têm ajudado mais a nível, por exemplo, da estrutura da formação, porque é necessário nós termos uma boa formação e os portugueses têm boas bases. Hoje o futebol angolano vive disso, é
um pouquinho de Sérvia, um pouco de Espanha, um pouco de Portugal, um pouco do Brasil. Porque nós, por exemplo, o treinador mais titulado do Girabola é um português, o Bernardino Pedroto. Então, só para nós vermos que há muita influência destes povos e influências positivas e que nós angolanos também sabemos reconhecer, porque até os nossos jogadores acabam por ir jogar nesses países, como o Mário disse no início. Eu queria dar um exemplo prático sobre o que ele está a dizer na influência que os treinadores vindo da Europa estão a ter no comportamento tático dos jogadores angolanos. Por exemplo, nós temos aqui uma equipa que é o Petro de Luanda, Manda. um dos grandes clubes cá de Angola. Repara que normalmente o Petro joga no sistema tático 1-4-3-3, 1-4-4-2. E muitas das vezes o capitão da equipa, que é o Job, um dos melhores extremos que nós temos a atuar do nosso Girabola, ele gosta de jogar encostado à linha. Esse é o pensamento do ala angolano. O nosso DNA é este. O ala encosta a linha, quer a bola no pé, e a partir dali ele vai para cima do adversário, não é? Depois de passar o adversário, vai fazer o cruzamento. Se ele não conseguir passar o adversário, antes que o adversário chegue ao pé dele, vai tentar realizar o cruzamento. É essa compreensão das funções de um ala que o jogador angolano tem. Atualmente, não é? Com o evoluir da tática, vem o treinador europeu e diz, ou pensa, ou ordena que o jogador angolano deve jogar no corredor central, deixando o corredor todo para o lateral. Com isso, a equipa ganha mais uma unidade a nível ofensivo no corredor exterior e mais uma unidade também a nível ofensivo e no corredor central, se quisermos, no corredor interior. Então, muitas das vezes, este conflito de compreensão de funções faz com que os jogadores, algumas vezes, ficam perdidos ou os treinadores ficam aborrecidos com os jogadores. Repara que, na minha compreensão, em função da ideia de jogo do treinador, o jogador é capaz de se adaptar. Mas nós, os angolanos, podemos também criar ou voltar a cimentar, o Luqueno disse muito bem, que nós perdemos, o nosso DNA anda entre a Jugoslávia, Brasil, Portugal, Espanha, mas ainda assim nós podemos, digamos assim, resgatar a nossa mística. Se o jogador, naquilo que é o seu DNA, fruto do treino de rua, fruto do jogo esporádico, ele sente-se confortável em jogar encostado à linha, ao invés de eu retirar-lhe essa capacidade, posso incrementar dinâmicas que vão suportar essa tendência. E eu tenho aqui um dado curioso, apesar, o Luqueno disse muito bem que o treinador mais titulado do nosso Girabola é o senhor Bernardino Pedroto. E posso estar errado, penso que tem 5 títulos, 3 conquistados de forma consecutiva no Atlético Sport Aviação, o ASA, não é? E 2 conquistados no Petro de Luanda. Posso estar errado, mas penso que tem 5 títulos. Se estiver errado, quem me fez favor, corrija-me. De facto, é um português que tem mais títulos em Angola. Mas, se formos a somar todos os títulos conquistados pelos angolanos, iugoslávios ou sérvios, se quisermos, brasileiros, portugueses, espanhóis, vamos reparar, ou vamos ver que são os angolanos que têm mais títulos. Os técnicos angolanos, posso citar Nicola Bernardinelli, Carlos Silva, Joaquim Diniz, Severino Miranda, Carlos Queiroz, Osvaldo Saturnino, Jesus, Mário Calado, Daniel Dungde, Zé Camaral e Miller Gomes. Todos eles ganharam 1, 2, 3 títulos. Somando, nós temos no total 15 títulos. Somando os títulos dos jugoslávios, eles têm 10. Os brasileiros, entre o Antônio Clemente, Jorge Ferreira, Djalma Cavalcante, Carlos Moser, têm 7. E os portugueses, pensou que têm 5. Então, na história do futebol angolano, ainda assim são os angolanos que têm mais títulos. Mas também nós temos a humildade de reconhecer, aceitar e admitir que muito de nós bebemos dos brasileiros, dos portugueses, dos sérvios, e etc, etc.
O que isso me remete a esperar? Leva-me a esperança de que nós podemos criar uma identidade própria, fruto daquilo que recolhemos dos outros povos, com muita humildade e coração cheio de agradecimento, e, de uma vez por todas, criar o nosso DNA. Criar um futebol próprio. Um futebol direto, do central para os avançados e os médios, à espera de uma possível segunda bola, e, assim que a bola chegar no corredor exterior, é o ala resolver. Se eu não tenho um lateral muito ofensivo, não estou a dizer que nosso país não tem, já tivemos o Renato, o Ian Baixa, etc. São poucos, mas tivemos. E rápidos, como o Luquene dizia. Não é? Quando a bola chegar ao ala, já não vou ter a preocupação que o lateral tem que subir para apoiar, mas sim deve estar atento na cobertura defensiva, numa possível transição. E a partir dali, é o ala, são os médios interiores e os pontas que vão resolver as situações ofensivas. E nós aqui, a linha defensiva, expectantes numa possível transição ataque-defesa. Então, eu penso que toda essa contribuição dos outros treinadores foi benéfica, e fruto disso é que no ranking de títulos, os angolanos estão à frente. Nós temos 15 títulos. Isso não nos envaidece, remete-nos à humildade de que por dentro temos potencial. Temos que olhar o fruto, temos que olhar aquilo que nós temos, que é o futebol vindo de rua, tal como acontece no Brasil, Chile e outros países também da América Latina. E com isso, de uma vez por todas, sentarmos e delimitarmos aquilo que é a nossa ideia de jogo padrão. E aproveitando a organização das escolas, que o Ken estava a dizer, traga pelos portugueses, o rigor traga pelos sérvios, não é? Implementar isso nas nossas escolas e sermos nós mesmos a trabalhar o nosso DNA. Obrigado. Dentro temos potencial, e o Mário também frisou bem, é que somando os títulos dos angolanos ganham no girabola muito mais do que os treinadores estrangeiros. E outra, os treinadores com mais sucesso na seleção angolana são os treinadores angolanos. Eles têm o conhecimento do real DNA do angolano. Vamos a ver, quem levou a nossa seleção ao Mundial? Oliveira Gonçalves, ele que ele fazia? Ele percebia o jogador angolano e ele fazia os jogadores jogarem o que eles sabem jogar. Se nós formos olhar, o Mário disse tem toda a razão e sentido. É que os nossos alas estão habituados a ficar na linha, fazer o cruzamento ou ir para a frente do adversário. Agora, com novas táticas e etc., já existe um avançado interior. Ele tem que cortar, ele tem que deixar o lateral subir para as sobreposições e essas coisas. E isso tudo deve ser trabalhado na base. Porque quando o treinador chega na seleção e encontra o jogador já formado e tenta mudar a filosofia de jogo, é muito complicado ter sucesso. Por isso é que nós tivemos, por exemplo, treinadores como Ferrenan, que fez muito sucesso a nível de seleções africanas. Não tivemos muito sucesso aqui, mesmo de jogo jogado, apesar dos problemas que houve, mesmo de jogo jogado, porque são treinadores que querem trazer muito daquilo que é a Europa dentro do futebol angolano, quando ele pode, com seu conhecimento, engrandecer mais e tornar o futebol angolano melhor. Porque só vais ter bons resultados se tu chegares e encontrares, tipo, a estrutura é essa, eles jogam assim, então eu vou ter que encontrar uma forma de adaptar o que eu tenho ao que eles são capazes de fazer. Muito treinador não tem sucesso porque chega e quer mudar tudo. Então é basicamente isso. Mesmo a nível de seleções, temos treinador como o Carlos Alinho, que levou a nossa seleção a primeira vez ao Canis em 95. Oliveira Gonçalves, são treinadores que têm muito sucesso, tiveram muito sucesso na nossa seleção, em detrimento de alguns treinadores estrangeiros que tiveram lá. Não porque não valorizamos, mas porque alguns não souberam explorar o DNA angolano. Esta é a verdade. Perfeito, pessoal. Acho que vocês colocaram aí um contexto muito bacana para a gente discutir e entender, principalmente o pessoal aqui do Brasil, o contexto do futebol angolano, como você dá a formação.
e tudo mais. Eu queria lançar agora uma pergunta para o Mário Catala, né? Ele que é um membro aí da Academia de Futebol de Angola e, né, deve ter visto aí pelo menos boa parte do pessoal que começa a despontar a nível nacional em Angola, mas também indo para a questão da seleção sub-17 de Angola, que chegou até badalada aqui no Brasil, inclusive caindo no grupo, no mesmo grupo do Brasil. Eu queria perguntar sobre essa questão da formação. Vocês falaram muito dessa questão da influência, né, dos sérvios, brasileiros, portugueses na formação identitária futebolística de Angola. E eu queria ouvir do Mário Catala justamente como ele vê essa questão da transição no comando do Sub-17, não necessariamente a transição agora, mas como tem se dado esse processo, eu acho que muito encampado pelo Pedro Gonçalves, né, que já tinha um histórico de 16 anos trabalhando no Sporting de Portugal, também trabalhou no Clube 1º de Agosto, e aí também teve um processo de trabalho interessante nessa Sub-17 do Zito Luvumbo, inclusive cogitado no Flamengo aqui do Jorge Jesus e do Capita e outros jogadores. Eu queria a tua avaliação, Mário, como tu tem visto essa questão da formação desses últimos anos aí a nível da categoria de base nos chamados palanquinhas, né, como vocês chamam aí em Angola. Exatamente, os palanquinhas. Primeiro, obrigado pela questão. E eu faço a seguinte reflexão. Eu vejo isso de uma forma esperançosa, essa transição da formação para o alto rendimento, não é? A título de exemplo, vou lhe apontar um dado estatístico. No Girabola Zap, é o campeonato da primeira divisão, nós temos jogadores a jogarem. E entre eles, citou o Zito muito bem, um deles é o Zito. E nesse campeonato ele já leva 1.815 minutos. Ou seja, tem muitos jogos, muitos golos e muitas assistências. Ele tem jogado. E, a parte do Zito Luvumbo, também há outros jogadores. Refiro-me precisamente ao David Nzanza, não é? Que joga no Interclube, é o Davis, esteve também no Mundial Sub-17, o próprio Abdul, também no Interclube. São jogadores que, antes dessa aparição no Mundial Sub-17, já eram chamados às suas equipas principais. Mas, depois do Mundial Sub-17, os treinadores, as direções, os clubes entenderam que esses meninos devem ser mais valorizados ainda. E muitos deles assumiram a titularidade. O próprio David assumiu a titularidade. O maestro ele é lá da minha academia, do meu trabalho na AFA, não é? Teve a oportunidade de ser chamado para experimentar outros contextos. Refiro mesmo ao contexto brasileiro. Teve também Espanha, mais precisamente, esqueço-me agora o clube em que ele esteve em Espanha, mas assim que me lembrar eu direi o clube. Então, tiveram a oportunidade de experimentar outros contextos e continuam a ser solicitados, chamados, etc, etc. Para essa extensão, tem 2 pontos. O Mundial de Sub-17 e a realidade macroeconômica do país. O Mundial de Sub-17, de facto, foi o Hall da Fama, não é? Foi uma oportunidade, foi um momento em que os meninos estiveram expostos à maior cimeira de futebol a nível do Sub-17, de forma específica e de forma geral, da formação. Eles tiveram essa oportunidade de estar à montra, não é? Antes desse Mundial, nós também tivemos o CAN de Sub-17, em que Angola ficou precisamente em 2º lugar, uma posição histórica, e remeteu-nos ao Mundial. A situação macroeconômica do país, não vou falar de outros pontos, vou me referir sobre a influência que ela está a ter no nosso futebol. Os clubes começam a perder poderio financeiro e, com isso, começa a haver menos importação de jogadores estrangeiros. Solução: apostar na prata da casa. Os jogadores que os clubes formam começam a ter mais oportunidades. Não só os meninos que estiveram no Mundial de Sub-17, como também os outros meninos das formações que têm qualidade. E é bem verdade que esse é um mal necessário. É importante que os clubes saibam olhar para a formação. Noutra hora, não se olhava tanto para a formação como agora. Esse déficit macroeconômico obriga os clubes
a olharem mais para a formação. Vamos ver isso com muita atenção e temos esperança de que daqui a alguns anos a realidade macroeconômica vai melhorar, vamos se a tendência a voltar a mudar, ou seja, se os clubes vão recorrer outra vez às vedetas do futebol internacional, e para vos dizer que já tivemos aqui o Rivaldo, tudo bem que foi na fase final da sua carreira, mas o Rivaldo já esteve no nosso girabola. E estamos a falar de um jogador que já chegou a levar a bola de ouro, já chegou a ser considerado o melhor jogador do mundo. Então, quando a realidade macroeconômica do país era favorável, repara que nós tínhamos importações de renome. Atualmente, essa não é a realidade. Agora, é verdade que a mentalidade vai mudando. Temos o Pedro Gonçalves, fez um excelente trabalho com os sub-17, não é? Também teve um bom trabalho com os sub-20, e agora está na seleção de honra. Ele está na seleção de honra, nem por isso mudou da noite para o dia. E faz ele muito bem, porque não temos que interpretar que agora que os meninos tiveram uma boa prestação, nós temos que pegar todos os sub-17 e colocá-los na seleção de honra. As coisas não funcionam assim. Se formos a ver, na última convocatória da seleção de honra, fazer um pente fino, quase que não tem nenhum jogador que veio mesmo daquele Mundial de Sub-17. Mas isso porque na altura dessa convocatória, eu acredito que o Zito Luvumbo esteve lesionado. Talvez por isso é que ele não foi chamado, não é? Porque o pouco que eu conheço do Pedro Gonçalves é um treinador que gosta de apostar na juventude. Eu refiro-me a essa última convocatória, foi precisamente para a dupla jornada, o apuramento para o Mundial, ou para o CAN de 2021 e também o apuramento para o Mundial do Qatar 2022. Será uma dupla jornada, por causa dessa situação do coronavírus, foi tudo adiado, não é? Mas nesta lista não tem nenhum jogador daquela seleção. Até certo ponto, não podemos também nos esquecer que aqueles meninos ainda faltam passar pela etapa de sub-20, se quisermos, os júniores. Alguns clubes têm equipa B, refirmam ao sub-23. Ou seja, eles de facto são potenciais, mas precisam continuar a ser lapidados. Nas suas equipas é importante que eles vão experimentando já o contexto sénior, mas ainda assim é importante que eles continuem a ser lapidados. Que não haja pressa, porque no futebol, muitas das vezes, o sucesso da formação não se reflete no sucesso do futebol sénior. Tem que se ter algum cuidado com essa transição. Essa transição tem que ser feita de forma segura e paulatina. Mais do que nós pensarmos que é a seleção que vai favorecer essa transição, tem que ser o contrário. São os clubes que têm que se preocupar em melhorar o escalão sub-17, melhorar a competitividade do sub-20, nesse caso os júniores, e criarem equipas de sub-23 para que esses meninos tenham mais 2, 3 anos de lapidação e quando chegarem a sénior, de facto vamos chegar já com uma capacidade de encarar os desafios, não é, acima da média. Então eu penso que essa transição está a ser feita, não podemos entrar em ansiedade, porque o que Angola fez, de facto, é inédito. Foi a primeira vez que participamos neste Mundial, mas, digamos assim, teve muitas seleções que experimentaram pela primeira vez o Mundial. E nem por isso os jogadores estão todos na seleção. Repara que, por exemplo, a seleção brasileira não é a primeira vez que experimenta, não é? E se não estou enganado, foi o Brasil que ganhou esse Mundial de Sub-17, 2-1 na final contra o México. Aproveito a oportunidade para dar os parabéns aos colegas de painel, mais uma vez. Mas nem por isso, todos aqueles jogadores da seleção brasileira, sub-17, atualmente estão na seleção A. Porque acredito que vocês também reconhecem que eles ainda têm alguma coisa a provar. Aquele foi um momento importante nas suas carreiras, não é? Mas eles têm também ainda algumas coisas a provar. E isso o futuro dirá. E creio eu e tenho esperanças e teremos muitos meninos daquela geração aqui nas equipes séniores. Em função do que o Mário dizia sobre apostar na prata da casa, apostar nos jogadores devido à situação macroeconômica vivida por nós. Quer dizer que essa viragem de aposta para a prata da casa vai também fazer com que os clubes também superem a situação financeira, porque com a aposta nos jovens, aliado porque nós não podemos apostar, como o Mário disse muito bem, o treinador Pedro Gonçalves não podia pegar agora e convocar a maioria dos jogadores sub-17
para jogarem na seleção de honras, porque nós temos que unir os jovens com os experientes, com os jogadores mais velhos experientes, que são esses jogadores experientes que dentro de campo vão fazer com que os jogadores mais jovens também tenham um desenvolvimento maior. E aí o que é que vai acontecer? Com esse desenvolvimento dos nossos jogadores e a aposta dos jovens cá, né, os clubes vão ter mais talentos e vão poder ter um nível de jogadores aceitável para os melhores palcos do desporto, digamos, o futebol. Mas só que o que é que acontece? Há uma chance muito grande dos clubes melhorarem as suas situações financeiras com as vendas de jogadores, merchandising e etc. Mas o grande problema também que, acontece, que se passa cá está ligado aos agentes desportivos. Os agentes desportivos, em muitas situações, atrapalham muitas das vezes aquilo que é a projeção dos atletas. Nós em Angola temos situações caricatas. Temos jogadores com muito talento para expor fora, mas por situações de interesse pessoal de agentes desportivos e pessoas ligadas a clubes, os jogadores acabam por não ter a projeção suficiente. E digamos que uma coisa é verdade. Um jogador que joga 2 anos, 3 anos no gira-bola, depois joga mais 2 anos, 3 anos na primeira liga portuguesa, este jogador é diferente daquele jogador que joga 6 anos no gira-bola. A verdade seja dita. Então, Perfeito. muitas das vezes, quando nós prendemos os nossos talentos durante muito tempo aqui, acabamos por não ver a evolução e eles não têm a projeção que deviam ter. Então, isso é um ponto muito importante a nível do desporto angolano, em geral, mas no futebol verifica-se muito mais. Então, há uma necessidade de os agentes desportivos também fazerem um pouquinho mais para aquilo que é a valorização dos nossos atletas, porque não basta só os clubes apostarem na prata da casa. Os clubes também têm que ter uma visão de exportação, porque nós vimos que a nossa visão de importação nos levou a muitos problemas financeiros. Inclusive, muitos clubes tiveram problemas financeiros. Temos o exemplo do Cabos Corp, que hoje já nem faz parte do Gira-Bola, porque teve problemas financeiros. Foi o clube que o Rivaldo jogou, inclusive, né, o Cabos Corp. Sim. E um desses problemas financeiros, uma dessas dívidas que levou o Cabos Corp para o buraco, vamos dizer assim, foi justamente com o Rivaldo, não é isso, Lucani? Sim, exatamente por isso. Então, nós hoje estamos virados de novo para a aposta dos nossos jovens, mas se nós não deixarmos os nossos jovens, depois de 2, 3 anos, rumarem para outros palcos, nós não vamos ter o futebol que nós esperamos. Só para continuar aí, eu vou fazer uma pergunta agora, vou direcionar para o Lucani, para saber como ele avalia isso, porque a própria AFA teve uma participação muito grande nesse grupo da Sub-17, né? Alguns atletas da AFA, né? Por exemplo, no CAN da Tanzânia, né? Que a Angola ficou em terceiro lugar e aí, né, se qualificou para a Copa do Mundo Sub-17 no Brasil, né? Eram 6 atletas, não é isso? 6 atletas? Era a Cambila, Antônio José, Porfírio, Elson, Netinho e Maestro. É isso? Isso. Yeah. E ainda né, mas assim, a minha pergunta, ela é um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho mais profunda, porque é o seguinte, nós sabemos que a AFA, ela tem um patrono, né? O patrono da AFA é o ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. E assim, eu queria saber eu queria que você analisasse isso, Lucani. Como você vê a questão, nesse caso, da estabilidade da AFA? Porque assim, nós vemos que a AFA está gerando frutos para o futebol angolano. Isso é inegável para a seleção e para os clubes. Mas
existe algum temor, por exemplo, de que, de repente, por alguma questão, vamos supor, de investigações ou algo que aconteça ao José Eduardo dos Santos, né, enfim, já é uma pessoa de idade avançada, que esse trabalho seja interrompido, ou vocês creem que não? A estabilidade, por exemplo, da AFA é algo garantido nesse sentido? Eu avalio essa questão de uma forma diferente. A questão do desporto, né, embora esteja muito ligada a questões políticas, acredito que a AFA, pelos anos que tem estado e pelo que tem feito, é uma estrutura muito bem organizada e que tem uma estabilidade para continuar, ainda que o seu patrono esteja envolvido em determinadas situações. Acredito que não seja este o grande problema para a AFA. No meu ponto de vista, a AFA vai manter a sua estabilidade porque a própria gestão da AFA não é uma gestão que tenha, digamos, o seu patrono uma envolvência assim tão direta. Então, algo mais distante, né? Aquilo é uma estrutura que está aí e está a servir o futebol nacional. E acredito que, por mais que ele tenha problemas ou esteja envolvido em problemas, se as pessoas agirem no sentido de tentar causar distúrbios dentro da AFA, estariam a matar aquilo que é parte do futuro do nosso futebol. Então, por mais que haja polêmicas, é algo que deve ser salvaguardado. Nós precisamos de salvaguardar o que a AFA tem feito, porque é algo que muitos clubes não estão a fazer, é algo que muitas escolinhas não estão a fazer. O investimento que a AFA tem é tremendo. Temos muitos treinadores bons, angolanos, inclusive o Mário Catala é um deles, que tem influenciado muito jovem. Temos a influência também dos espanhóis dentro da AFA. Então a AFA é uma estrutura que é para continuar. As pessoas que quiserem levar aquilo para baixo são pessoas que não estão comprometidas com o nosso desporto, sobretudo o futebol. Porque aquilo, independentemente de quem é o dono, aquilo não é para ser destruído ou para criar instabilidade e provocar distúrbios a nível da própria estrutura, porque aquilo é para salvaguardar. Bem, eu faço a seguinte análise. O Luquene teve muito bem na sua abordagem e eu gostaria também de acrescentar o seguinte. Nós temos que olhar, temos que avaliar a intenção do projeto. Quem vai se beneficiar com esse projeto? É a nação angolana e também, se quisermos, o futebol a nível mundial ganhará com este projeto. Então, eu penso que o benefício é patriótico, é nacional. O projeto AFA trouxe uma nova roupagem ao futebol de formação em Angola. Não estou a dizer que noutrora não era valorizado. A AFA deu um nível diferente, um nível real, uma valorização acima da média, não é? Para os jogadores de formação. E com isso, os outros clubes perceberam de que, de facto, o futuro está na aposta da formação. O apostar na formação é que vai garantir um futuro sustentável para o futebol da nação, ou para o futebol dos clubes. Com isso, os clubes começaram também a adotar a mesma visão. A visão da AFA passa por formar os atletas, dar-lhes experiências a nível internacional, e isso aconteceu e tem acontecido na AFA, dar-lhes essa vivência internacional, o acompanhamento para além do futebol. A AFA faz isso, e se formos a ver, os grandes clubes de futebol em Angola, não é? Também já começaram a seguir essa mesma linha de pensamento. Eu penso que nós temos que avaliar a intenção do projeto. Sairemos todos a ganhar se avaliarmos a intenção do projeto. E como o Luquene diz muito bem, se o nosso país tem um Ministério da Juventude e Desporto, ou seja, nós temos um Ministério que regula o desporto. Há realidades que nem têm ministério, têm gabinetes para o desporto. Nós não. Nós temos o Ministério da Juventude e Desporto, o que implica dizer que o nosso país, o nosso governo, importa-se com o desporto.
em situação normal, nós temos que proteger e segurar a AFA. Acontece o que acontecer, não é? Penso que a AFA vai continuar em pé, vai continuar a formar os futebolistas e vai criar vida própria. Porque a cada ano que passa, os jogadores formados pela AFA vão demonstrando no mercado que são diferentes. E com isso, vão aparecer compradores, investidores, não é? A quererem apostar no produto formado pela AFA. Apostando, a AFA vai ter vida própria, com rendimento financeiro, fruto da venda de atletas, num futuro próximo, a médio prazo, a AFA terá vida própria. Então, mais do que estarmos preocupados com o que será da AFA pós o seu patrono, nós temos que ver a intenção do patrono, é uma intenção patriótica, mais do que o benefício próprio, está a se beneficiar a nação. São jovens angolanos tirados da rua, tirados de famílias que têm condições humildes, não é? Está a se beneficiar. E penso que quando alguém tem um projeto dessa dimensão, temos que abraçar, apoiar e avaliar a intenção dessa pessoa. E está bem espelhado que, acima de tudo, a intenção é ajudar. E quando isso acontece, temos que respeitar esse projeto, temos que zelar para que continue a dar frutos. E fecho a minha exposição em relação a esse subtema, não é? Aos poucos, e com o passar dos anos, a AFA vai ganhando vida própria. Você conferiu a primeira parte da nossa conversa com o Luquene Lemos e Mário Catala sobre o DNA do futebol angolano e a transição das promessas angolanas para o futebol profissional. A segunda parte dessa conversa vocês vão conferir no nosso próximo episódio. Então, assine aí nas nossas principais plataformas de podcasts e não perca o Mama África FC. E lembre-se, ponta de lança, paixão por ousar. Você ouviu Mama África FC, um podcast do Ponta de Lança.